Eu vou abrir o livro e vou abrir um material aqui para nós Qual vermos as livro duas. que é? O livro novo, página 95. Ah, tá. Achei. Parnasianismo e simbolismo, isso aqui. Isso. As estéticas de fim de século. Para a gente começar, eu quero estabelecer com vocês um paralelo da poesia e da prosa. Nós já fizemos várias linhas históricas. Eu vou fazer novamente, porque eu gosto que a gente tenha essa noção da linha histórica, o que está acontecendo e o que isso vai influenciar na literatura. Tá? Qualquer coisa vocês me param. Vamos lá. Eu não vou fazer um paralelo, mas é de Portugal e Brasil. Eu vou fazer um paralelo aqui de poesia. Maria Lúcia, é para escrever no caderno ou é para, tipo, fazer no livro aqui e depois te mandar? Não, pode fazer no próprio livro, que eu vou fazer só uma linha para a gente comparar as duas situações. Tá bom. Tá? Que matéria Gente, que é essa? Eu não tô entendendo nada. nós estamos na página 95 do livro novo, Parnasianismo e Simbolismo. Eu vou começar ainda, eu estou fazendo uma introdução da poesia, da linha literária poética, para a gente comparar com a prosa. Ah, tá. Tá? Página 95 do livro novo. Frente D, módulo 7. É a Juliana? É porque na hora que eu fui chamada você não estava, né? Deixa eu colocar aqui para você. Certinho, pessoal? Posso começar? Acharam aí? Então, olha só. Vou só relembrar aqui questão de Brasil, tá? Prosa e poesia. Primeiro período literário que nós tivemos aqui no Brasil foi o Barroco. Então, o Barroco, ele foi um período, uma estética literária, uma escola literária, essencialmente poética. Então, espera aí, deixa eu colocar um título aqui. Ô, Maria Lu, cheguei agora, tava com problema de conexão. Tá joia, eu coloco presença para você, obrigada. Ok. Então, aqui é poesia e aqui é a prosa. Só para vocês entenderem essa linha literária. Depois do Barroco, nós tivemos um período chamado Arcadismo. Ele também houve predominância na poesia. Então, aqui, predominância pela poesia. Depois, nós tivemos um período chamado Romantismo. O romantismo foi a efervescência da prosa, né? Que é o romance romântico. Então, eu tenho o romantismo na poesia e tenho o romantismo na prosa. E tem o romantismo na prosa. E aí, o que aconteceu? Nós, então, tivemos uma efervescência da prosa com Machado de Assis. Machado de Assis participou de um período... Só destacar isso aqui, senão mistura. Participou de um período chamado realismo, que apareceu, que se destacou apenas na prosa. Então, aqui eu tenho o realismo. Eu vou colocar barra naturalismo, que nós já sabemos que o naturalismo é uma ramificação da prosa. O que eu quero que vocês entendam agora, que é fundamental para a gente compreender até o pré-modernismo posteriormente. Dentro da poesia, a última estética é romântica.
Agora nós vamos nos deparar com o parnasianismo e, posteriormente, com o simbolismo dentro da poesia, tá? Unicamente exclusivo dentro da poesia. Porque na prosa, a estética realista e naturalista continua. Simbolismo. Ok? Então, o que estava acontecendo? Romantismo da poesia e a prosa realista. Claro que com a prosa realista, o romantismo foi perdendo um pouquinho de espaço, a poesia foi dando uma sumida. E agora nós vamos ter o parnasianismo, o simbolismo, que não ganhou tanta efervescência no Brasil. Na Europa ele teve muito mais movimento do que o parnasianismo. Aqui perdurou um pouco mais o parnasianismo. Só que a prosa de Machado de Assis continuou aqui. Porque depois nós vamos vir com um período que é o pré-modernismo, né, que é um processo de transição, não é um período, e ele vai vir na prosa. Então, é para a gente entender as duas linhas, da poesia e da prosa. Por enquanto, tranquilo? Ô, Maria Lúcia, Oi? essa poesia e prosa que você tanto fala, é em que sentido? Que eu até agora não entendi. Nossa, eu vou até escrever para você não confundir mais. Poesia são as obras que possuem eu lírico, que são escritas em estrofes e versos. A prosa são as obras, são os romances, né? Lembra nós vimos isso esse ano novamente. São os romances, as novelas, contos ou as crônicas, produzido em parágrafo. Tá? Essa é a diferença entre a poesia e a prosa. Então, tipo assim, poesia é aquela poesia mesmo. E É a a poesia prosa é tipo mesmo. escrever o texto É normal. escrito. Uhum. É, Entendi. tá? É simples mesmo. É só isso. Porque até então, aspecto literário era só poesia. Depois que a prosa ganhou o seu lugar. É como a mudança da arte, Ana Carolina. A arte, a pintura. Não tinha que ser aquela estética bonitinha, as feições. E hoje várias coisas não são consideradas arte. É como essa modificação, sabe? Porque antigamente era só poesia, as cantigas, aquela métrica. O público era muito selecionado. Não eram todas as pessoas que tinham acesso à arte, tinham acesso à arte literária. E aí Então, com a prosa, expandiu mais. expandiu mais, porque no romantismo surgiu as mulheres, que até então não era público leitor, as mulheres nem eram alfabetizadas, né? Então surgiram as mulheres no romantismo. E aí esse público leitor fez com que a prosa entrasse em efervescência através dos folhetins. Lembra que eram publicados capítulos a capítulos nos jornais? Sim. Então as pessoas compravam, as mulheres, né, se interessavam mais. Então o público leitor fez com que a prosa ganhasse uma efervescência, aparecesse mais. E a prosa perdura até hoje. Hoje, por exemplo, o que você prefere? Ler o livro em prosa ou o livro... Já tiver efeito de chamada, eu cheguei agora. Oi? Ana Carolina, o que você prefere ler? Um livro de prosa ou um livro de poesia? Ah, eu prefiro prosa. Melhor. Prosa, né? Pouquíssimas pessoas abrem um livro de poesia e vai degustar, né? Então, a prosa ganhou mais efervescência e mais modernidade, né? Então, ela é algo teoricamente novo, a prosa. Porque até então, se a gente for fazer um paralelo aqui, nós temos, antes do Barroco, o quinhentismo, que é uma literatura de informação, o classicismo, que era poesia, puramente lírica e épica. Antes do classicismo, o humanismo, que foram novamente as poesias, e aí apareceram os teatros, teve ainda um pouquinho de crônica no humanismo, e a primeira manifestação literária do trovadorismo, que foram as cantigas, que era poética. Então, sempre a poesia. E agora que está aparecendo a prosa em si.
tá? Agora sim, né? No período que nós estamos trabalhando, que agora que estão aparecendo as prosas. E até então, é importante nós lembrarmos a questão do público mesmo, tá? O parnasianismo vai ser uma estética extremamente para a burguesia, para a elite. Essa imagem aqui é a imagem metafórica de um lugar chamado, aqui ainda vai representar o clássico. Então, aquela retomada aos padrões clássicos, a Grécia Antiga, muita ornamentação, a comparação, o trabalho do parnasianista, do autor parnasiano, não é fruto de uma inspiração. Eu vou lá, me inspiro e produzo. Ele é fruto de trabalho, ele é fruto de suor. Então, é comparado aqui, a questão, compara-se o autor com o escultor, com o ourives. O ourives, ele pega o ouro, aquela pedra, aquele negócio que ele acha lá, e ele lapida. O trabalho dele é minucioso. Aquela joia que ele pratica, que ele faz através de uma pedra, que é o ouro, ela é única. Então, o parnasianismo vai comparar o poema com o trabalho do ourives, porque ele é único. Então, nós vamos ter uma ideia aqui de que o poema é algo trabalhoso. Nada daquele negócio que a gente ouve, nossa, eu tive uma inspiração, fui lá e produzi. Não. Por ser tão trabalhoso, o que eles buscam? A perfeição. A palavra-chave agora vai ser essa busca por essa perfeição. E essa perfeição através de rimas, através da métrica, através do vocabulário extremamente erudito, um vocabulário pesado, através da mitologia. Para eles, o que é símbolo de perfeição? A mitologia. Tá? Todos aqueles padrões da mitologia greco-romana, a volta aos padrões clássicos, é presente no parnasianismo. Então, o parnasianismo, mesmo agora, né, com essa modernidade, com esse avanço tecnológico que vai haver no mundo, aquela retomada aos padrões clássicos, ela está presente a todo momento, porque ele quer essa perfeição. O lema aqui é arte pela arte, que é só fazer arte. Por que isso traz no Brasil? O que isso acontece? Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui relacionada. Aqui. Em Paris, estava acontecendo a Belle Époque. O que é a Belle Époque? Vocês já estudaram, já? Já era o auge de Paris, né? Era alguma coisa assim. O auge de Paris, da ostentação, da efervescência luxuosa. Deixa eu mostrar uma imagem aqui que está no meu slide. Aqui. A mitologia aqui. A Belle Époque era a efervescência de Paris, onde até assim as roupas foram modificadas. Então, o homem passou a usar cartola, casacos mais compridos, a mulher, o tecido da mulher ficou mais leve, ficou mais afeiçoado. A Belle Époque é símbolo de luxúria, é símbolo de modificação a partir dessa luxúria, dessa certa ostentação. E o parnasianismo vai acompanhar isso. Agora vamos pensar, gente. A poesia, a literatura acompanhou isso dentro da poesia, porque para eles, símbolo de luxúria poética, literária, era apenas a poesia. E a poesia vem com essa dificuldade na interpretação. Nós vamos ler os poemas, parece que a gente não está lendo muita coisa. Porque ele vai buscar extremamente a perfeição. Aqui agora o que importa é o estético, assim como a Belle Époque. Só importa agora o que você vê, o visual, não importa o interior. Assim como não importa o interior dos poemas. Tá? A essência, a reflexão dos poemas, ela não vai ser tão forte aqui agora. Nós vamos encontrar, sim, alguns poemas que vai elevar esse sentimento do próprio fazer poético. Como eu disse, o trabalho do poeta é um trabalho difícil.
Esse ambiente aí que eu estou mostrando na imagem é um ambiente metafórico, né? É um lugar que, teoricamente, criaram para se produzir um trabalho do poeta. Como assim, para se produzir um trabalho do poeta? É tão difícil fazer um poema parnasiano, é tão duro fazer um poema parnasiano, que os poetas precisavam se isolar. E esse isolamento vem através desse lugar chamado Torre de Marfim. Essa Torre de Marfim é metaforicamente um lugar que eles iam para conseguir produzir os seus poemas. E o poema ele era difícil, fazia, jogava fora, fazia de novo, jogava fora de novo. O poema era duro. Porque o que eles buscam? A perfeição. Nós vamos pegar um poema parnasiano, a primeira coisa que nós vamos ver é o visual do poema. A busca pela quantidade de sílabas poéticas, a busca pela estética do poema como se fosse justificado, a busca pela a predominância por sonetos aqui vai ser presente, já que é uma estética tão clássica, a questão da métrica, a questão da rima, a questão do ritmo, a sílaba tônica no primeiro verso e no terceiro verso, sei lá, por exemplo, na terceira sílaba tônica, até a sílaba tônica vai estar presente nos mesmos versos. Então, eles buscam essa perfeição. É isso que o parnasianismo propõe. Reforçar o trabalho do poeta através da perfeição. Arte pela arte. E esse é um lema que vai ser muito apresentado no parnasianismo. Então, eles não querem saber muito de temas, não querem saber de muita coisa, eles querem focar na mitologia grega, porque é ela que vai mostrar toda a riqueza literária que existe. Através da mitologia grega, através dos modelos padrões clássicos, para eles a busca da perfeição era a mitologia, né? A retomada dos modelos clássicos. E essa mitologia, pronto, se eu conseguir colocar isso num poema, meu poema está perfeito, tá? Maria Então, Lúcia, oi? por que em vários períodos literários eles consideram que a mitologia grega ela era perfeita e tudo mais? Por que Porque a tem isso? mitologia grega, ela vem antes do trovadorismo, né? Na Grécia Antiga. Ela vem antes do trovadorismo. E aquilo ali é a retomada dos primórdios. Aquilo ali é o auge do classicismo, é o auge dos modelos clássicos, pela efervescência. Porque a mitologia, ela vem muito completa. Se você parar para estudar a mitologia, ela é muito complexa e muito completa também. Então, os artistas viam aquela forma, veem ainda aquela forma de propagar da literatura, aquilo ali é perfeição, porque é algo muito completo, é algo muito interligado. E a busca da perfeição, o classicismo volta nessa retomada, o parnasianismo retoma, e o parnasianismo, olha que agora no século XIX, faz essa retomada de novo, porque é o símbolo da perfeição. É o símbolo do melhor que se tem na área artística, de manifestação artística. Por isso que sempre volta. Então, aqui a característica central é essa retomada, essa volta. E através de um vocabulário completamente culto e erudito. Às vezes as palavras são muito distantes do nosso dia a dia. As palavras aqui, elas fazem essa volta também. Esse vocabulário erudito, esse vocabulário muito culto, muito formal, porque é a estética parnasiana. Ela busca essa ostentação, ela busca essa luxúria. Agora, por outro lado, o que vocês acham? O parnasianismo era para todos? Assim como o romantismo anterior conseguiu atingir um público maior, o parnasianismo era para todos? E aí? Não, não era, porque, tipo, eles queriam fazer o melhor, então, tipo, não ia ser para todo mundo, ia ser mais restrito. Exatamente, é extremamente restrito. Então, o parnasianismo não foi uma estética da galera. Foi uma estética extremamente limitada, porque cobrava-se muito intelectualmente do leitor. Né? O parnasianismo é uma estética muito formal, muito padronizada. Por isso é que cobrava-se muito do leitor. Então, aqui nós temos a tríade parnasiana. Né? Esses três autores
sobressaíram, nós temos essa imagem também, essa que eu tirei do livro, tá lá na página 97. Né? Tem essa tríade parnasiana. E esses parnasianistas, eles vão trazer esse trabalho duro do poeta. Aqui é o poeta falando do próprio poeta. Qual que é a função da linguagem mais utilizada? É a metalinguagem, não É é? a metalinguagem. Então, o trabalho deles é tão árduo que eles se exaltam. Tá? O próprio poeta se exalta. Ele fala dele mesmo. Eu vou abrir no livro, na página 97, para nós fazermos uma leitura de um dos poemas mais importantes do parnasianismo, de um dos poemas que mais aparecem. Mudou para o livro aí de vocês? Profissão de Fé. Aqui vocês vão ver a questão da metalinguagem e nós vamos ver a questão da ardileza do trabalho do poeta, a dificuldade de se produzir um poema parnasiano. Profissão de Fé. Vamos lá, Casey, você pode declamar para nós? Casey, não tá aí não? Oi? Você pode declamar esse poema, por favor? Profissão de Fé? Esse trecho, na verdade, né? Pode. Ele tá só na página... Deixa eu conferir aqui. Tem um restinho na 98. Tá. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo. Faz de uma flor, torce, aprimora, alteia, lima, a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito, e olha sem compasso, mudo e olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Porque ao escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Vamos lá, gente, vamos interpretar esse poema? Vamos lá. Preciso da ajuda de vocês. Invejo o ourives quando escrevo. O ourives é aquela pessoa que pega uma pedra de ouro e lapida a joia, né? A pedra, algo precioso. E aí? Quando ele fala, invejo o ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Então, o ourives pega uma pedra, né, em alto relevo, ele consegue fazer uma flor. Invejo o ourives quando escrevo. Quando ele fala isso aqui, quando escrevo, ou torce, aprimora, alteia, lima a frase. Então, eu faço, enfim sai uma frase. No verso de ouro engasta a rima, como um rubi. O que é o rubi? É algo precioso, algo único. Então, enfim, depois de eu torcer, de eu aprimorar, de eu altear, limar, enfim, sai um verso. Então, ele está fazendo o esforço do próprio trabalho poético, né? Ele está resgatando esse esforço do próprio trabalho poético. Então, aqui eu tenho a metalinguagem, bem explícita, né? Ele exaltando o próprio trabalho do poeta. Outra coisa que nós podemos ver aqui. Lembram do esquema de rimas? Vamos fazer nesse? Escrevo A, amor, B. Relevo. A ou B, gente? Oi. A, flor. B. B. Lima. C. Enfim. D. Rima. C.
Rubim. D. Tá. Então, A, B, C, D. Rimas alternadas. Ok? Poema em rimas alternadas. Agora eu tenho. Faz a separação poética para mim de invejo o ourives quando escrevo. Quantas sílabas poéticas que tem? Invejo ourives quando escrevo. Com que ele em ouro alto relê. Quantas sílabas poéticas que tem nas rimas que são A? Quantas sílabas poéticas tem nas rimas que são B? Quantidade de sílabas poéticas. Alguém conseguiu? 10, eu acho. Faz aí para mim. Invejo. Invejou. Esses todos aqui vão ficar juntos. Zero. Invejou. Vez. Quando junto. Ixi, peraí. Deixa eu chegar para cá. Quando crê. Lembra por que vai até o crê só? Invejo ourives quando escrê. 8 sílabas poéticas. Lembra por que vai até o crê e não conta o vô? Vamos fazer do imito amor? Para a gente ver quantas sílabas poéticas terão. Imito amor. 4 sílabas poéticas, então eu tenho 8 e 4, a metade. Tá vendo a busca pela perfeição? 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4. A, B, A, B. A, B, A, B. Então, o poema é todo formado em sílabas alternadas, ou em rimas alternadas, em 8 sílabas poéticas, em 4 sílabas poéticas no verso menor. Isso, e tem a predominância da metalinguagem. Isso é o parnasianismo, tá? Continuando a terceira estrofe. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourives, saia da oficina sem nenhum defeito. Olha aqui. Eu quero que a estrofe saia sem nenhum defeito. É a busca pela perfeição. Então, eu tenho outra característica. Vou colocar rigorosidade formal, que é o que nós contamos ali através das sílabas poéticas, e aqui é a busca pela perfeição. Tá? São características. E horas sem conto passo, mudo, o olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. O meu trabalho tem que meu pensamento tem que ficar longe de tudo, porque só assim que eu consigo produzir. Vou repetir, não é fruto de inspiração, é fruto de trabalho, de um trabalho árduo, de um trabalho difícil do poeta parnasiano. Ok? Alguém vai copiar essa tela ou eu posso sair? Tem um outro poema na página 98. Vou falar sobre, vamos trabalhar com ele agora. Agora de Olavo Bilac. Visualmente temos um soneto, né?
Então, o soneto mais consagrado do parnasianismo sobre a temática amorosa. Preste atenção que os temas agora vão ser um pouco variados, né? Amor, mitologia. Outra coisa que tem aqui, que eu não falei, é exaltação de objetos. Tem um poema chamado Vaso Grego. Ele é exaltando os objetos. São os objetos que fazem relação à mitologia, mas até os próprios objetos são exaltados. Não são, os temas não são muito fixos, né? Os temas são um pouco mais maleáveis, já que a estética se prende maior do que a temática. A estética é mais importante do que a própria temática, do que a própria essência do poema, tá? Vamos lá? Alguém pode declamar esse poema para mim? João? Vamos? Carol, você pode ler o poema, por favor? Eu não sei declamar poema, não. Então leia só. Qual que é esse hora, não sei o quê? Ora, isso. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdestes o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palito aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda os procuro pelo céu deserto. Direis agora, três loucos amigos. Oi. Que conversa com elas. Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, olha só. Aqui, como nós fizemos a linha, tô saindo do romantismo e entrando no parnasianismo. Esse poema eu posso afirmar que nele há ainda características românticas, tá? O amor é um tema que vai aparecer desde sempre. Então, nós temos amor no trovadorismo, no humanismo, no classicismo, no barroco, no mercadismo, enfim. Então, o amor, ele é um tema sempre presente. O que vai mudar aqui é que nós precisamos pensar em algumas estéticas com as quais o amor aparece. Tá? A forma com a qual ele aparece. Olha aqui. Ora, a estética em si é parnasiana, né? A busca pela perfeição, o ritmo, a rima. Só que a questão do amor é algo que tem até certo resquício do romantismo. Ora direis, ouvir estrelas. Quando eu falo em ouvir estrelas, deixa eu destacar aqui. Quando eu falo em ouvir estrelas, nos remete ao sonho, nos remete à fantasia, né? Ouvir estrelas, já aquela viagem típica do romantismo. Certo? Perdeste o senso, ou seja, você perdeu o chão e agora você foge um pouco da sua realidade. Que é também uma característica romântica. Fugir dessa realidade, parece que está flutuando, né? Perder o chão. Esse sonho, o amor visto através desse sonho, dessa fantasia, dessa viagem, assim, ela é uma estética romântica, né? Que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir o pôr do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Eu ainda procuro as estrelas pelo céu deserto, porque eu gosto de sentir, de conversar com as estrelas. Ou seja, ele foge um pouquinho da realidade. Isso é um aspecto romântico, tá? Mesmo que ele tenha uma estética parnasianista. É claro que nós vamos ver essa mudança em algumas situações, porque não se troca da noite para o dia de uma estética, né? É claro que é
um processo. Eu vou fechar a aula